Bom dia, turma! Hoje estamos aqui para falar do livro O Fio das Miçangas, de Mia Couto. O nosso grupo tem por integrantes eu, Aline Cordeiro, José Erlo, Maria de Fátima e Anele Rafaela. Oi, gente! Meu nome é Aline e hoje eu vou fazer uma breve introdução sobre o livro O Fio das Miçangas. Vou falar um pouco sobre o autor, sobre o livro e sobre o motivo que nos fez escolher o livro. O livro O Fio das Miçangas foi escrito por Mia Couto em 2003 e é uma obra de ficção que contém contos curtos. Nesses contos, nós vamos ter como personagens, em sua maioria, mulheres que sofreram pela perda de alguém ou pela perda do tempo delas com alguma coisa ou com alguém por um tempo muito longo, e elas acabaram esquecendo de viver a própria vida. E quando elas pararam para pensar nisso, o tempo já tinha passado e elas não tinham mais como voltar atrás. Então, essas histórias ficcionais vão tratar da supremacia e da opressão machista que essas mulheres sofreram e que, infelizmente, elas ainda sofrem. Mia Couto é um pseudônimo para Antônio Emílio Leite Couto, que é um escritor, poeta e jornalista que nasceu na cidade de Beira, em Moçambique, na África, no dia 5 de julho de 1955. O seu pai, que se chama Fernando Couto, é imigrante português e também é jornalista e poeta. Quando Mia Couto tinha 14 anos, ele publicou seus primeiros poemas no jornal Notícias da Beira. Então, depois disso, ele tentou cursar medicina, mas depois de 3 anos ele desistiu. Em 1983, Mia Couto publicou seu primeiro livro de poemas, que tinha como título Raízes de Orvalho. E após 3 anos, ele deixou de ser jornalista para poder se dedicar ao curso de biologia para fazer uma especialização em ecologia. Em 1992, o Mia Couto ele publicou seu primeiro livro de romance, que tinha como título Terra Sonâmbula. E esse livro foi escrito em prosa poética. No mais, o Mia Couto ganhou muitos prêmios internacionais e nacionais, que dentre eles nós podemos destacar o Prêmio União Latina de Literaturas Românticas no ano de 2007 e os Prêmios Camões de 2013. O livro Fio das Miçangas vai dar voz às mulheres que estão condenadas ao esquecimento. Nos contos que vão ser tratados, nós vamos ter situações que aconteceram com elas, em que elas são protagonistas ou narradoras dos contos, ou até mesmo ambas as coisas, né? Então, nós veremos personagens centrais com profundas reflexões humanas. Nos contos, nós vamos ter personagens de todo jeito. Nós vamos ter personagem de luto, sofrendo por amores que perderam. Nós vamos ter mulheres abandonadas que sofrem violência doméstica. E esse livro é um livro ficcional, mas nele nós temos narrativas verdadeiras. Tipo, a gente vê muito violência doméstica passando nos jornais todo dia, ou a gente sabe de violência doméstica, que as mulheres, no caso, não denunciam por medo. Então é isso. E sobre a capa do livro, lá tem uma imagem que, fora de contexto, a gente não tem significado nenhum pra gente, né? Porque a gente tem na capa o que parece ser um cordão com alguns enfeites. E nós podemos relacionar isso como se o cordão fosse um fio e os enfeites são as miçangas. No caso, o fio é o livro e as miçangas são os 29 contos. Então, a gente escolheu essa obra, né, O Fio das Miçangas, foi porque, assim, a gente não tinha tido contato com nenhuma obra do Mia Couto. Então, essa foi a oportunidade que a gente achou para conhecer melhor as obras dele. A gente já tinha ouvido falar sobre o Mia Couto, mas não tinha lido nenhuma obra dele. Então, quando a gente abriu assim a primeira página, né, que tem lá o primeiro conto, As Três Irmãs, a gente já despertou nosso interesse para continuar a leitura, que por sinal foi muito proveitosa.
No primeiro conto, a gente já percebeu que o livro tinha muito para ensinar pra gente e que a gente não ia se decepcionar com a leitura. E realmente foi surpreendente. Ao falarmos do espaço do livro, nós percebemos que o espaço ele tem particularidades que fazem com que o espaço ficcional seja moçambicano. Não tão somente nos referindo ao espaço físico, mas também ao lugar associado aos personagens que são subjetivos a eles. Então, em cada conto, nós vemos que o autor insere o espaço moçambicano de forma diferente, porque assim, ele pode ser de forma real ou de forma fantástica. E através disso, a gente vai perceber a sensibilidade do autor. Então, os contos são todos diferentes, com personagens variados, mas alguns deles têm fatos em comum, que no caso é a mulher como personagem central, que sofre por conta do machismo e também por acreditar que ela necessita de uma figura masculina para lhe dizer o que fazer e viver em função dele. Em relação à imagem que a gente escolheu, nós temos a figura de 2 homens e uma mulher. E como vocês podem perceber, os homens aparecem favorecidos, porque eles têm à sua disposição os degraus para chegarem aonde eles querem. Aí você já vê isso como uma oportunidade, né? Porque os homens têm mais oportunidade do que as mulheres. E como vocês podem ver na imagem, a mulher aparece aí desfavorecida e abaixo deles. Então, nós escolhemos essa imagem porque ela representa a desigualdade que existe entre homens e mulheres. E essa desigualdade ela não acontece somente no trabalho, mas ela também acontece em outras esferas da sociedade. Então, no caso do livro, a todo momento, a mulher aparece dependente de um homem, porque ela precisa dele para não se sentir sozinha, ou então ela precisa dele para ser sustentada, né? Então, essa imagem de sexo frágil, que a mulher tem um sexo frágil, precisa ser desconstruída. É um processo que já começou, mas que realmente requer mais empenho, né? Então, desde pequena, a gente aprende que a mulher que é dona de casa, ela não trabalha. Mas, na verdade, ela trabalha. E, às vezes, muito mais que uma pessoa que trabalha fora de casa. Porque, pelos outros, o trabalho só é visto sendo trabalho se ele for feito fora de casa e for remunerado. No caso, a mulher que trabalha em casa, que é a dona de casa, ela não recebe nenhum dinheiro pelo trabalho que ela faz em casa. Então, por isso que é visto como não sendo trabalho. Então, para dar certo esse processo de desconstrução, o mesmo tem que começar dentro de casa, cada um fazendo a sua parte de forma cooperativa. Que pode ser que um dia, no futuro, o nosso descontentamento sobre isso não passe de uma memória ruim, que aconteceu há muito tempo atrás e que hoje não passa de uma mera lembrança. E é isso. Olá, meu nome é Neire Rafaela e eu quero dar continuidade à análise do livro O Fio das Miçangas, do escritor moçambicano Mia Couto, com os personagens. Nós sabemos que essa narrativa essa obra é composta de 29 narrativas breves. Só que nessa análise que nós estamos fazendo, dessa parte dos personagens, nós vamos enfatizar apenas os 5 primeiros contos, ou seja, nós vamos analisar, nós vamos conhecer, ver apenas os personagens dos primeiros 5 contos. Porque se a gente fosse considerar a riqueza do livro, de cada conto do livro, nós teríamos conteúdo para escrever outro livro a respeito dessa riqueza. E logo de início a gente tem o conto As Três Irmãs, que é o conto de abertura do livro. Ele parece um conto de fadas pelo avesso, muitos chamam ele de conto de fadas pelo avesso, porque o leitor ele tem uma expectativa ao iniciar a leitura, mas em determinado momento aquela expectativa vai ser quebrada, vai ser rompida. E é um texto narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente. Só que esse narrador onisciente, mesmo sendo onisciente, como eu estou falando, ele não invade a mente das personagens, a psicologia das personagens. E nessa narrativa nós conhecemos 3 irmãs, Gilda, Flornela e Evelina.
Elas são 3 jovens que elas se mudam com o pai, o nome dele é Rosaldo, para um lugar isolado, longe do contato, do convívio social. Isso acontece depois que a mãe delas morre. Aí elas se mudam para um lugar isolado e cada uma vai fazer o que sabe fazer. Gilda sabia rimar, então ela pega o dicionário e vai para o jardim e lá ela passa o tempo rimando. Rima tudo. E Flornela, como sabia cozinhar, ela vai passar o tempo na cozinha, tanto cozinhando como criando pratos. Já a Evelina sabia bordar, então ela vai passar o tempo bordando. E Rosaldo, ele encontrava nas filhas a resposta para todas as suas perguntas. Por quê? Porque ele tinha elas no mundo dele, sem o contato com outras pessoas. Ele tinha as filhas só para ele. Uma bordando, outra rimando, outra cozinhando. Elas viviam no mundo dele e isso era perfeito para Rosaldo. Só que um dia surge um jovem, que esse jovem ele vai quebrar toda a expectativa que a gente tem até agora, de 3 jovens, de um pai cuidadoso, de um pai até ciumento. A gente vai ter essa quebra de expectativa quando surge esse rapaz. Ele vai passar por aquele lugar e ele vai tirar o foco das moças. Aí a gente pensa que até pode começar um romance proibido entre ele e uma das moças, mas não. Acontece algo diferente. O romance que acontece, na verdade, é entre Rosaldo e esse rapaz, ou seja, o pai das moças e esse rapaz. A gente tem a expectativa de que o romance será entre uma das moças e o rapaz, mas não, vai ser entre o pai das moças. Um dia à noite, Rosaldo ele vai ver o rapaz, as moças o seguem, e quando acontece isso, ele está diante do rapaz, ele só diz que ele fique longe das filhas dele, e eles acabam se beijando. Então é uma quebra de expectativa, porque a gente está acostumado com o romance entre homem e mulher, só que aqui a gente vai ter quebra de expectativa quando nós vemos 2 homens a se beijar. Bem, o segundo conto é O Homem Cadente. Ele é narrado também em primeira pessoa e o primeiro personagem que a gente vê é o próprio narrador, que ele participa ativamente da história. Ele se destaca, mas não é protagonista. E José Antunes Marques Neto é o homem que cai do prédio. Também podemos ver a terceira personagem, que é uma moça que chorava. E ao fim, o narrador personagem revela que tudo na história, o homem cadente, que fala do homem caindo, como se pudesse existir caindo, porque quem cai, cai mesmo, não existe caindo. E a gente vê esse homem cadente, vê a moça que chorava, e ver o narrador personagem. Só que o homem, na verdade, não caiu. Tudo não passou de um engano, de um sonho, como disse o narrador personagem no final do conto. O terceiro conto é o sexto. Nele a gente vê que o narrador é uma mulher. Ela vive a rotina de atender o marido que está em coma no hospital. Ela tem os pés e os olhos e as palavras presas a ele. É a questão da mulher inteiramente submissa ao marido. Aí ela vai deixar cair sobre a escrita as palavras que ela não fala. Aí ela se interessa pela escrita, se olha no espelho e larga o cesto que ela sempre levava ao hospital quando ia visitar o marido. Ela larga o cesto e passa a desejar a morte do marido. Só que a gente vê uma coisa muito interessante aí. Quando isso acontece, quando o marido morre, ela já não sabe se era aquilo mesmo que ela desejava. E é porque ela já está acostumada a ser submissa, a ser completamente do marido, viver para um marido. Aí ela até diz para ela mesma que tomara que ela não se lembre de ir ao hospital, de levar o cesto ao hospital, porque o marido não está mais lá. Ela está tão acostumada a ser submissa a ele que ela não sabe nem se vai aceitar que ele morreu, entender que ele morreu. E talvez
continue a fazer as mesmas coisas que fazia quando ele estava vivo. E Inundação é o quarto conto. Inundação é o quarto conto do livro que a gente está analisando. Nele a gente vê uma mulher em prantos e um marido que abandonou ela, por isso ela chora. E a gente vê também como personagens as crianças que assistem toda a dor da mãe, depois que ela é abandonada pelo marido e não vê mais sentido na vida. E nessa narrativa, o narrador é um narrador personagem. E ele é um dos filhos que acompanha a dor da mãe após a partida do pai. Então, um dos filhos é o narrador personagem da história Inundação, do conto Inundação. E o quinto conto, A Saia Amarrotada, o narrador também é uma mulher. Ela é criada pelo pai e pelo tio. O narrador, a mulher, o primeiro personagem. E ela é criada pelo pai e pelo tio, é educada como o primeiro conto que a gente viu, As Três Irmãs. É educada para atender aos desejos dos homens da família, para cuidar deles quando eles estiverem velhos. E a personagem, ela tenta suicídio, se incendiando, mas só que os irmãos, também personagens, a impedem de fazer isso. Trata-se de uma moça oprimida. Essa personagem é uma moça oprimida, uma vida dedicada apenas às vontades alheias. E bem, há muitas coisas para a gente falar, personagens para a gente analisar. Mas, como eu já disse, se a gente for analisar um por um dos 29 contos do Fio das Miçangas de Mia Couto, se a gente for analisar um por um dos personagens, a gente vai escrever outro livro. E por isso eu apresento a vocês, nós apresentamos apenas os 5 primeiros, os personagens dos 5 primeiros contos, e são esses, e é muito rico o livro, muito bom, os personagens são maravilhosos, e só temos muito a conhecer. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo José Erlon e eu darei prosseguimento à atividade falando sobre a narrativa que compõe o Fio das Miçangas do Mia Couto. Bem, é bastante complicado tentar traçar uma narrativa, ou tentar delimitar a narrativa da obra em questão, porque o Fio das Miçangas, na realidade, se trata de um compêndio de conto, ou mais especificamente de 29 contos. Ou seja, 29 histórias, 29 narrativas. Então, é bastante complexo tentar falar sobre a narrativa, enquanto que, na realidade, existem as narrativas, né? Mas, de modo geral, eu tentei aqui trazer algumas dessas obras só para vocês sentirem mais, digamos assim, o gostinho da obra. E também vou falar sobre algumas questões elaboradas, traçadas, faladas e muitas vezes ratificadas pelo Mia Couto. Bem, o livro se inicia com o conto As Três Irmãs, que trata de uma história que se passa num ambiente familiar, constituído por um pai que é extremamente protecionista, bem austero, bem mesmo rígido, e além dele, 3 personagens que são as suas filhas, chamado Marias, né? E essas meninas são ensinadas, são criadas num ambiente, como eu já falei, bastante, e como se pode imaginar, austero, bem rígido, e também num estado completo de isolamento, quase que elas são exclusivas do seu pai. Bem, essas 3 Marias, que são designadas na obra a partir das suas atribuições, uma é chamada de rimeira, que faz rimas, outra é chamada de receitista, que trabalhava na cozinha, e a outra de bordadeira, que fazia roupas. Elas não têm qualquer encontro ou, digamos, vivência com o sentimento além do tédio e da monotonia familiar, e da rigidez educativa do seu pai,
Até que um belo dia, um rapaz muito formoso aparece. E aí, esse rapaz vai mudar, digamos assim, a vida desses habitantes nesta casa, né? É bastante interessante. Esse personagem, ele não tem um nome, não, só é designado assim como um rapaz bastante formoso. Mas é bastante interessante porque, se a gente for parar para pensar, esse conto nos remete muito aos contos de fada, né? Aos contos fantásticos, onde existe as crianças, as mocinhas, existe o vilão, que normalmente é a madrasta e aqui é o pai, e tem o príncipe encantado, né? Que chega para resgatar, para salvar essa menina ou essa princesa ou enfim, a figura feminina. Só que quem já leu esse conto e quem vai ler ainda vai ter uma grata surpresa, ou uma grande surpresa no final, que o conto aqui termina de uma maneira totalmente inesperada. O Miyakoto, ele traça, a partir de uma narrativa, digamos, tradicionalista, né, da tradição, ele traça discussões que estão lá no final do conto, que eu não vou falar aqui, senão é um spoiler. Ele vai trazer assuntos pertinentes à atualidade, né? E aí, quem vai ser salvo nessa história? Né? Quem é que vai conseguir ficar com esse homem formoso? Né? Enfim, leiam a história, vocês vão descobrir. Bom, nesse primeiro conto já dá para perceber aqui algumas discussões. A primeira dela, claro, para quem já leu o texto, vai saber qual é, do final, né? Essa quebra aí do conto tradicional para esse conto atual, né? Com temas atuais. E nós temos também a discussão da estrutura familiar, em que o pai tem a figura de poder acima dos outros componentes familiares, certo? Então, já a primeira discussão abordada aí em um dos seus contos trata-se da estrutura familiar, né? E a hierarquia de poder que existe dentro dela. Bom, além dessa discussão, outras surgem mais, claro, mas uma que chama bastante a atenção é a história contida no conto Os Olhos dos Mortos, que é narrada em primeira pessoa, certo? A narradora é uma mulher e ela vai contar sobre a sua vida matrimonial, que é caracterizada pela submissão, pela rejeição e pela violência, tanto física quanto psicológica. E o ponto de virada para ela vai se acontecer num dia em que acidentalmente ela quebra o porta-retratos do marido dela e ela vai ser espancada por ele mais uma vez. E ela resolve, digamos assim, se vingar, né? Ela resolve matar esse marido com os cacos de vidro do porta-retratos. E uma coisa interessante é que esse conto, né, vai falar justamente sobre a libertação, né, da mulher perante a submissão, a sujeição e a violência doméstica. E o fato é que essa mulher também está grávida, né, e ela tenta alertar a esse agressor, só que ele não atende, não acredita, e ela acaba também perdendo o bebê. Bom, como vocês já perceberam, alguns temas são fortes, né, durante as histórias, as narrativas que compõem a obra. A violência doméstica é abordada também em outros contos, como a saia amarrotada, onde lá fortemente é narrada a violência psicológica, né, de uma filha que ela é abusada psicologicamente pelo pai. Mais uma vez, a figura paterna e as estruturas familiares, né, hierárquicas de poder sendo retratada na obra do Miyakoto. Bom, percebe-se até aqui uma constante abordagem, claro, relacionada às questões da mulher perante a sociedade. Pois mesmo quando elas não estão à frente da história, sua presença é colocada a provocar no leitor a imagem de deslocamento e submissão, mas também sem deixar o olhar da superação, né? Como eu já falei, aquela personagem, ela se vinga, né,
do seu marido e matam, né? Então, ela liberta-se, né? Ela sai desse espírito de submissão. Bom, como deve-se imaginar, muitas outras narrativas permeiam o fio das miçangas, que não poderão ser abordadas com total profundidade, como eu já falei. É quase impossível abordar todos esses temas aqui. Entretanto, vale mencionar ainda alguns assuntos que compõem a obra, como os valores morais, aspectos dogmáticos da religião colonizadora, a cultura da desvalorização à arte, a vida marginalizada e a ação policial sobre quem vive na rua, e muitas outras histórias e discussões que o autor vai fiando e tecendo, ou melhor, acrescendo as miçangas desse brilhante fio. Certo? Então, basicamente, são esses os assuntos tratados pelo Miyakoto na obra O Fio das Miçangas. Oi, me chamo Fátima Alves e agora irei dar continuidade à nossa apresentação. Só para finalizar mesmo. O livro Fio da Miçanga, de autoria de Miyakoto, é uma obra maravilhosa e gostosa de se ler, apesar de usar o português de Moçambique. É um livro que aborda pautas de extremas necessidades de serem debatidas, como a violência doméstica, tanto física e psicológica, que algumas personagens sofrem. Aborda também a mulher como sendo ser submisso ao homem, aspectos dogmáticos da religião colonizadora e entre outras, que Couto, no seu escrito ficcional, trabalha. Todas essas pautas são de grande importância, pois persistem na sociedade atual. O Fio da Miçanga é um livro com vários contos, cada um com suas características próprias. É uma obra que prende o leitor, que leva o mesmo a imaginar cada cena narrada. É um livro que em alguns contos surpreende o leitor. É uma obra que vale muito a pena ler, pois mesmo sendo ficcional, trabalha com situações presentes na atualidade e que comove o leitor. Obrigada.